Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a uma amiga da época da universidade, a Claudina. Infelizmente, eu não tenho mais contato com ela, mas eu tenho certeza que o universo vai se encarregar de levar a ela esse carinho, porque em determinado momento da minha vida ela foi um anjo. Mas essa é uma outra história. A primeira das histórias está nesse livro Os Grandes Contos Populares do Mundo, organizado por Flávio Moreira da Costa. O Pássaro da Índia, um conto da Índia e do Tibete. Esta história é de um grande poeta místico, o sufista Rumi, mas se relaciona com a Índia. Os mestres indianos gostavam de contá-la aos seus seguidores, e é assim. Um comerciante que costumava viajar para a Índia para fazer negócios, trouxe de lá um pássaro próprio do país. Uma ressalva: trazer pássaros silvestres de outro país é crime. Antes da viagem seguinte, ele perguntou ao pássaro: vai querer alguma coisa da Índia? Querer eu quero. Quero minha liberdade. Mas, como sei que ela não me será concedida, por favor, visite lá na selva os pássaros da minha espécie e avise que estou em cativeiro. O comerciante não queria se desfazer do pássaro, mas era um homem de bom coração. Resolveu atender a sua vontade e foi até a selva, anunciou aos demais pássaros que ele estava preso em uma gaiola. Diante de suas palavras, um pássaro da mesma espécie caiu no chão, com as duas patinhas viradas para o ar. O comerciante olhou, examinou e deu por morto. Pensou: coitado, se impressionou tanto com a prisão do seu parente que não aguentou e morreu. Depois de negociar alguns produtos com os indianos, voltou para o seu país. Ao chegar em casa, antes mesmo que falasse alguma coisa, o pássaro perguntou-lhe se havia avisado sobre seu cativeiro aos pássaros da sua espécie. Foi exatamente o que eu fiz, explicou o comerciante. Mas, para minha surpresa, um dos seus parentes, ao saber do seu cativeiro, caiu morto no chão. Pronto, assim que o comerciante acabou de falar, o pássaro caiu no piso da gaiola, com as patinhas para o ar, morto. O comerciante não entendeu nada e, espantado, lamentou. Pobre bichinho, ficou tão impressionado com a morte do seu parente que ele mesmo acabou morrendo. Com muito cuidado, tirou o pássaro da gaiola, colocou-o na janela, depois veria o que fazer com o cadáver. Mal virou as costas. Bem, então o pássaro, que fingira sua própria morte, seguindo assim a mensagem secreta do seu parente, que também havia fingido sua morte, bateu asas e voou para sempre. Muito esperto, né? Segunda história do livro das Virtudes, organizado por William Bennett, de um autor conhecido. A Assembleia dos Ratos, de Monteiro Lobato. Um gato, de nome Faro Fino, estraçalhou a rataria de uma casa velha. Os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para estudar a questão. Aguardaram para isso certa noite em que Faro Fino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Faro Fino é lhe atarmos um guizo ao pescoço, um sino. Assim que ele se aproxime, o guizo denuncia e pomo-nos a fresco, a tempo. Palmas e bravos saudaram a ideia luminosa. O projeto foi aprovado com delírio. Só voltou
protestou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guiso ao pescoço de Faro Fino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se em meio a geral consternação. Dizer é fácil, fazer é que são elas. E a terceira história, neste livro, Histórias da Sabedoria do Povo, organização de Carmen Seib. A sabedoria do ancião. Certa vez, perante uma multidão reunida na praça pública da cidade, um grupo de jovens lançou um desafio a um velho sábio muito famoso. Diga-me se o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou morto. A armadilha era perfeita. Se o sábio dissesse que estava vivo, o jovem apertaria suavemente o pássaro, sufocando-o. Então, ao abrir a mão, a pequena ave estaria morta. No entanto, se respondesse que estava morto, o rapaz abriria a mão e o pássaro ganharia altura em um voo de liberdade. Diante do dilema, o ancião pôs-se a pensar com tranquilidade, olhando profundamente nos olhos do jovem desafiante. Em seguida, com voz calma, respondeu: jovem, a resposta está em suas mãos. Essas três histórias me fizeram refletir sobre a coragem, aquela coragem que contagia mesmo numa situação de adversidade. Nesse período, as pessoas estão encarceradas em si mesmas, né? Não só pelo distanciamento, por estarem em casa, mas elas criaram cárceres para elas mesmas. E tudo acaba sendo superdimensionado. Todos têm muita satisfação em realizar coisas. E agora se veem impossibilitados. As pessoas acabam se retraindo, se deprimindo. E não adianta aqui eu passar a receita dos cursos online que eu fiz, gratuitos todos, dos livros que eu leio, dos rituais do chá que eu preparo, da minha predisposição em contar histórias e despertar consciências. Esse tem que ser um encontro pessoal. Cada um tem que fazer esse caminho. A melhor companhia tem que ser a nossa companhia. Ter amor próprio, autoestima, coragem para redirecionar a sua história. As pessoas sempre reclamavam da pressa, né? Que tudo era muito corrido, que não tinham tempo para fazer as coisas, que as coisas eram para ontem. Hoje nós temos um novo ritmo, uma nova entonação. Basta procurar o tom. E é isso que as pessoas não estão conseguindo. Quem sabe essa pausa tem um propósito: estabelecer uma proximidade com pessoas da sua residência, por exemplo, e, com isso, promover a reconciliação, apaziguar alguma situação, algo que está mal resolvido. Pode ser uma oportunidade e as pessoas não percebem. Esse autoconhecimento não é você andar na superfície de quem você é você mergulhar profundo, com balão de oxigênio e tudo. E quando você volta à tona, você traz todas as suas inseguranças, os seus medos, mas você não se acomoda, porque você sabe que pode encontrar novos caminhos. As outras pessoas não têm poder para nos libertar do cárcere, que geralmente é pré-determinado por nós, ainda que de modo inconsciente. Então, as outras pessoas podem sim nos inspirar. Aquele pássaro da selva
inspirou o pássaro engaiolado. E ele tomou uma atitude e conseguiu ser livre. Ele não pensou naquele momento que, ao se tornar livre, ele não estaria no habitat natural dele, que era a selva. Então, ele provavelmente vai ter problemas depois. Mas aquilo, naquele momento, não era o principal. O principal era encontrar a liberdade. E foi isso que ele fez. Não estar no seu habitat natural, ter que se adequar a uma nova condição, já é outra história, já é outra coisa. Amarrar o guizo no pescoço do gato, né? Muitos colocam desculpas para não fazê-lo. Nós também temos essas desculpas em várias circunstâncias. Por que não colocar o guizo, que é aquilo que vai, nos despertar para as situações, nos mostrar um novo caminho, um novo olhar? Porque a decisão, como na última história, está onde? Nas nossas mãos. Mas se ainda assim, né, depois disso tudo, a pessoa ainda não for capaz, aí tem que procurar uma ajuda de alguém que entende realmente a mente humana. E para finalizar, nesse livro de poemas de Afonso Romano de Santana, Vestígios, ele fala sobre a vida. A vida, ávida, a vida, a vida, a vida, a vida. Que possamos encontrar a melhor forma para viver. Claudina, onde quer que você esteja, um grande beijo, todo o meu carinho e vem comigo, conta uma história.